falando aí sobre a reforma protestante, os 5 solas. Eu tenho certeza que outros colegas que já tiveram aqui já devem ter feito um relato histórico para vocês sobre isso, né? Eu vou talvez só criar um pano de fundo aqui para a gente lembrar um pouquinho, mas vocês me perdoem se eu repetir um pouquinho o que já falaram, né? Pelo menos a gente já sabe que começou muito antes de 1517, né? A gente sabe que os pré-reformadores já tinham algumas preocupações, e como a gente está falando de sola escritura, talvez o maior, assim, o mais significativo deles, né, tenha sido o Zwinglio, porque o Ulrich Zwinglio, entre os pré-reformadores, ele era justamente o que tinha uma preocupação com a palavra. Praticamente ele patrocinou a tradução da Bíblia, que eles tinham, das versões que eles tinham da Bíblia, para a língua inglesa, e fazia uma campanha de distribuição das escrituras sagradas muito antes de Lutero. Lutero devia ser um bebê na época, e Zwinglio já fazia um trabalho de tentar fomentar o conhecimento das escrituras sagradas. Ele também tinha origem no catolicismo na época. O catolicismo, a gente vai chamar de catolicismo medieval, ok? Para a gente diferenciar do catolicismo que nós temos hoje. Era um outro catolicismo. Assim, quando eu falo dos judeus do primeiro século, porque tem judeu hoje, né? A gente fala, né, parece que está sendo, né, contra o pessoal hoje em dia. Não, era uma questão de época. Uma questão de época. Ulrich Zwinglio fazia já uma investida para que as pessoas conhecessem mais a palavra de Deus. E a preocupação dele era justamente essa. Ele entendia que o conhecimento a respeito de Deus era velado e era traduzido no conhecimento apenas das teorias religiosas, ou seja, você só conhecia os ritos, você só conhecia a liturgia, você só tinha contato com o que a igreja queria ensinar na época, aquela igreja queria ensinar, mas a palavra verdadeira das escrituras sagradas as pessoas não tinham conhecimento. Eles sabiam fazer todas as orações dominicais, eles sabiam fazer de cor, mas eles não sabiam quem eram os apóstolos. Eles sabiam todas as 10 Eucaristias, as 10 sacramentos que existiam na igreja da época, mas não sabia temporizar personagens bíblicos como Davi, como João, como Pedro ou o apóstolo Paulo. Para eles, assim, o tempo bíblico era uma coisa confusa, porque você não tinha esses acessos. Imagina, eles nunca tinham lido o Pentateuco, nunca tinham conhecido os profetas, não sabiam quem eram os profetas, não conheciam os salmos. Então, era uma igreja que se reunia com base no conhecimento teórico e religioso de costumes da igreja apenas, mas não conheciam a palavra. Então, no final, na verdade, não é nem no século XVI, é no final do século XV que Ulrich Zwinglio começa a fazer essa campanha aí de distribuição da Bíblia para tentar torná-la conhecida, né? Isso já antecedia mesmo, mas é óbvio que a gente está vivendo agora o século XVI, e uma das características do século XVI que vão trazer esse movimento reformador, ou ajudar esse movimento reformador, era justamente a imprensa que surge, a máquina de Gutenberg para fazer a impressão de folhas de livros, e a gente tem também um movimento humanista que volta para o iluminismo. Ou seja, a gente está saindo da idade das trevas, vindo para o período das luzes, e trazer tudo à luz, trazer claridade, ou trazer conhecimento, ou trazer lucidez, nesse sentido, as discussões. Era um movimento humanista que estava pegando todas as áreas, inclusive a área religiosa. Então, por isso que você tem um retorno até mesmo ao platonismo, ao conceito platônico, que é, por exemplo, o discipulador, vamos dizer assim, a pessoa que cuida de Lutero quando ele está estudando teologia, né? Ele percebe que o fomento de Lutero por conhecimento não se acabava ali no mosteiro, ele precisava de mais. Então ele encaminha Lutero para Wittenberg. Cara, você precisa estudar mais,
Você precisa de conhecimento, você precisa de luz, você precisa de sabedoria específica. E aqui no mosteiro acabou, não tem mais o que te ensinar. Então mandou ele para a faculdade de teologia, para ele então explorar num estudo de mestrado. Ele começa a ser professor e ele vai ter contato com a escritura bíblica nos seus originais, e agora ele vai desempenhar um papel diferenciado, não diferenciado com relação aos pré-reformadores, como eu disse, o Yuri Zwinglio, o John Hus e tantos outros, né? Aquele também que cuidou de Calvino, me sumiu o nome dele agora, também tem outros pré-reformadores, não diferente em questão de ação, mas diferente em questão de momento histórico. O que Lutero teve de diferente de todos eles foi o momento histórico que auxiliou ele. Se talvez os outros pré-reformadores estivessem vivendo também esse momento histórico, político também, né, dos países germânicos ali, onde ele vivia, tem um momento histórico, político, religioso, social, tudo culminou para que em 1517 essas teses de Calvino fossem questionadas, e dizem ali os estudiosos, né, e eu concordo com eles, que se a Igreja Católica tivesse deixado quieto, a Igreja Católica medieval tivesse deixado quieto, mas um monge tagarelando, deixa ele lá na cidadezinha dele, Wittenberg. O que é Wittenberg? Uma cidadezinha de 2.500 habitantes no meio da Alemanha, sabe? Eles tinham todo o Sacro Império Germânico Romano para administrar, para cuidar. O que é uma cidadezinha de 2.500 habitantes? Né? Deixa ele lá, mas não. Resolveram encrencar com Lutero, e foi justamente por causa disso que ele acabou ficando tão conhecido, né? E toda a história dele. Talvez 1521 tenha sido o momento mais clássico estudado sobre o sola escritura, porque é o momento em que Lutero é questionado a respeito de toda a sua obra escrita. Nesse período, Lutero já tinha sido questionado pela igreja, já tinha sido questionado mais de uma vez, e agora ele está no que a gente chama de dieta de Worms, que é um momento em que ele está sendo julgado por tudo aquilo que ele escreveu. E ele é convidado a simplesmente deixar tudo de lado, esquecer essa perseguição, esquecer esses embates que ele está tendo com a igreja, e abdicar de tudo que ele escreveu. Esquece isso, Lutero, deixa tudo de lado, vamos perder tempo com isso não. Você é um monge legal, a comunidade gosta de você, você volta para a sua igreja, a gente toca a vida, né? E aí Lutero, ele diz a seguinte frase: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. E não posso, e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência, e que Deus me ajude. Amém. Essas são as palavras de Martinho Lutero. Dali ele é retirado daquele concílio que estava para julgá-lo. Antes de ser dado um veredito, ele é levado de lá. No caminho ele é sequestrado pelos seus amigos. O motivo dele ser tirado dali é justamente para provavelmente levá-lo para dar fim nele, encerrar esse assunto. A igreja resolveria isso rapidamente, mas aí então é sequestrado pelos seus próprios amigos, escondido num castelo, onde ele vai passar ali muito tempo fazendo a tradução do Novo Testamento das Escrituras em alemão, do grego para o alemão, que é considerada até hoje a maior obra em língua alemã. E dali então ele é excomungado da igreja, ele queima a bula que faz a sua excomungação, e dali em diante então a gente já entende que há um rompimento oficial com a igreja medieval. Ali então a gente começa um novo momento da história protestante que está se iniciando, e a gente tem então movimento reformador que simultaneamente já estava acontecendo em algumas partes do mundo.
tá bom? Os reformadores, eles nunca pensaram em escrever 5 solas, né? Eles não pararam um dia, fizeram um grupo de zap, né, dos reformadores, né? Então Lutero postava uns negócios, Calvino outros. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um marco reformador, e aí o que vocês acham? A gente podia então, né, considerar aí, né, uns 10 pontos da reforma. Não, ponto todo mundo usa, vamos falar de outra coisa, vamos, né, então vamos, aí resolveram que 10 era muito, aí diminui, corta ali e tal, 5 somente, 5 solas. Não, eles nunca pararam para pensar isso, mas o que acontece é que o movimento reformador, ele é mais ou menos como uma pedra que cai, uma pedra bem grande que cai no meio de um lago, e cria-se aquelas ondas, né, que elas vão se dissipando, e elas, de forma semelhante, elas vão meio que ecoando a caída da pedra, vamos dizer assim. Então, quando você para olhar o movimento das ondas, se você tira uma foto depois de um tempo, você vai perceber que ela forma várias ondulações que são similares. É mais ou menos isso. Quando você tira uma foto da Reforma, que foi uma pedrada no conceito religioso desse período, você olha as ondas, e quando você repara na amplitude de todas essas ondas, elas ecoam numa mesma entonação. Então você consegue perceber essas similaridades, e as similaridades que a gente tem em todo o movimento reformado era justamente esse grito por marcos de fronteira, marcos específicos dentro da religião vivida, e entre elas os 5 solas, então, que caracterizavam estes homens desse período. Então, se você pegava um movimento reformador que não cresce nos 5 solas, esse movimento está mais uma onda estranha, não está muito alinhado com o pensamento reformador. E assim, então, a gente consegue perceber os movimentos que fluíram de verdade, e movimentos que houveram muitos movimentos separatistas, movimentos mais autoritativos, movimentos até mesmo que provocaram guerras, mortes, que se diziam reformadores, mas na verdade eram pessoas que apenas pegavam conceitos e saíam criando uma nova religião. E todos eles caíram, né? Nem todos, alguns ainda, até hoje a gente tem alguns que ainda falam, ainda seguem, de uma forma muito mais simples, né? Acho que talvez seja o arminianismo, seja o conceito religioso mais próximo ali, que tem um conflito imediato com os reformadores, mas não nos 5 solas, mas talvez para o lado do calvinismo, mas não chega a ser um movimento reformador tão conciso como os demais, mas é uma forma, tá bom? Deixa eu ler com vocês um texto bíblico que talvez ajude a gente a perceber esse movimento histórico reformador, mas considerando as palavras de um evangelista, tá bom? Eu vou usá-lo aqui. Por volta de 50 depois de Cristo, Lucas escreve o seu evangelho, e no capítulo 1 de Lucas, ele já começa a retratar, nos 4 primeiros versículos, a sua intenção, e a gente vai perceber o alinhamento da intenção de Lucas e do movimento reformador, dadas suas devidas proporções. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Texto bíblico na versão NVI diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares do servo e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas.
Esse aqui é o relato de Lucas, o início do Evangelho de Lucas. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento ele é uma novidade que serve à igreja nos seus primeiros anos. Quando Jesus sobe aos céus, ele não deixou uma instrução para que escrevessem um livro, mas ele disse que a sua mensagem fosse transmitida. E inicialmente você não tinha a escrita das palavras de Jesus, você não tinha nada escrito do que estava acontecendo, porque as coisas estavam ainda acontecendo. Então, o que você tinha eram as testemunhas que viram Jesus, que ouviram Jesus, que viram os milagres, conheceram Jesus, conheceram aqueles eventos, e essas testemunhas, elas eram a palavra, era uma tradição que já tinha havido, aconteceu já entre os judeus, há mais de 2000 anos antes, se a gente pegar desde o tempo de Adão, até muito mais de 2000 anos então, mas que era a tradição auricular, as pessoas iam ouvindo, iam falando, iam ouvindo, iam falando, iam ouvindo, iam falando, até que a gente chega em Moisés, e Moisés então começa a fazer os primeiros relatos, no caso do Pentateuco, trazendo e escrevendo a história do povo judeu. Então, a tradição auricular já era um costume muito antigo, e continuou sendo, porque as pessoas não tinham habilidade de leitura, como é hoje em dia. Todo mundo, já com seus 6, 7 anos, já vai ser alfabetizado, já vai para a escola. A gente está falando do primeiro século, e em outros períodos anteriores, no caso dos judeus, em que você lê um texto, escrever um texto, registrar a grafia e ter capacidade de poder consumir essa informação, traduzindo essa grafia em algo interpretável, como nós fazemos hoje naturalmente. Para aquele período era mais ou menos como tocar bateria, tá? Né? É que todo mundo toca bateria, né? Já aprende com 7 anos de idade, vai para a escola de música e só jogar uma baqueta e sai tocando bateria, né? Não, algumas pessoas têm a curiosidade, têm a facilidade, se envolvem com o instrumento e aprendem a tocar bateria. Assim, naquela época, algumas pessoas tinham familiaridade, tinham facilidade e aprendiam a ler e aprendiam a escrever. Não era todo mundo. E como é que você guarda a palavra? É por isso que o texto bíblico diz que a fé vem pelo ouvir. Porque as pessoas ouviam, elas não liam, alguém lia e elas ouviam. Você ouvia, e é por isso vem talvez a tradição, vamos imaginar, eu imagino que sim, que seja a tradição de atenção à palavra quando ela é lida, né? Tem igrejas que enquanto a pessoa está lendo a palavra, as pessoas nem andam. Não, está lendo a palavra, espera lá na porta. Quando acaba de ler a palavra, aí entra, se senta, né? Está fazendo uma oração, está lendo, porque na hora que está lendo é atenção. Atenção, porque eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir para guardar, para conhecer, para eu reproduzir. É por isso que o Salmo 1, fala sobre você conhecer a palavra no caminho, enquanto anda, enquanto você está... que era assim que o pai ensinava o filho. O pai ia para a lavoura com o filho, levava ele, e enquanto andava no caminho, enquanto ia para o caminho, enquanto ia para o trabalho, enquanto levava o filho para aprender o seu ofício, ia recitando os salmos, ia recitando os textos antigos. Por isso, muito do Antigo Testamento, a gente tem narrativas, a gente tem poesias, porque as poesias são fáceis de ser guardadas. A tradição auricular já era costume do judeu. No primeiro século, essa tradição ela é resgatada, contar a história de Jesus. As pessoas contavam a história de Jesus, e começou a se contar. Quem é esse Jesus? Jesus Nazareno. Mas Nazareno de Nazaré pode ver uma coisa? Não, sim, ele nasceu em Nazaré, mas ele nasceu em Nazaré e já foi levado para o Egito por causa de Herodes. Mas espera aí, mas quando ele nasceu, como é que foi? Olha, então, e aí as pessoas contavam a história de Jesus, com a história contada. Algumas pessoas viram esses fatos. Imagina você ir num culto, na igreja primitiva, tá? E aí eles chamam lá um senhorzinho para vir, velhinho, chega com dificuldade, fala baixinho, você tem que para ouvir ele, e ele fala: eu estava no templo, quando chegou um bebê, e o Espírito Santo falou para mim, é o Messias, e eu ungi essa criança, eu vi com meus próprios olhos.
era o Salvador. Você não está lendo o texto de Simão, você está ouvindo Simão. Essa era a igreja do primeiro século. Então chegava uma moça que o pessoal recebeu, e ela chegou e falava que ela tinha um fluxo de sangue interminável. E ela viu Jesus passando. Ela foi até ele. E eu só toquei na borda da veste. Eu sabia que eu não precisava interromper o Salvador. Eu não precisava interrompê-lo, eu só precisava encostar na roupa dele. Quando eu encostei na roupa dele, eu senti uma coisa em mim. Eu senti na hora que algo mudou. E ele sentiu também. Porque eu não passei desapercebido aos olhos dele. Não é você lendo a história da mulher do fluxo de sangue, é você ouvindo ela contar a sua história. Ou pessoas que estavam lá e que viram o que aconteceram, pessoas que ouviram o Sermão do Monte e repetiam o Sermão do Monte. Esse era o Novo Testamento. As pessoas eram testemunhas desses fatos e contavam esses fatos. O que acontece logo em seguida? Logo em seguida, anos e algumas décadas à frente, as pessoas começam a morrer. Testemunhas eram pessoas vivas que contavam, e aí quem que vai pregar hoje à noite, né? Assim, vai vir a mulher do fluxo, não, vai ser Simão. Simão já morreu, Simão morreu. E agora, quem vai contar a história dele? Não, eu ouvi a história dele, mas não é Simão contando. A gente precisa escrever a história de Simão. Tem que escrever. E aí, então, Lucas está dizendo aqui, né? Muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Marcos já tinha começado a escrever o seu evangelho, mas muitos outros. Nós temos pelo menos 12 evangelhos escritos que contam a história da vida de Jesus. Muitos deles destoam demais das histórias originais e já foram considerados apócrifos pela própria igreja e depois, quando eles montam um cânon do Novo Testamento, porque eles destoam o evangelho de Barnabé, o evangelho de Tito, o evangelho de Judas, e tantos evangelhos que foram escritos, mas que não casavam muito bem. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João foram os preservados. Eles tinham uma harmonia, eles não se contradiziam, eles tinham uma harmonia, principalmente Mateus, Marcos, Lucas, chamados sinóticos. João, que é um evangelho que conta a mesma história, mas sobre uma perspectiva outra, uma preocupação diferenciada, enquanto Marcos se preocupava em trazer talvez um segredo, uma novidade, mas que estava oculta, apresenta Jesus de uma forma assim, é aquele texto que a gente ouve sempre Jesus dizendo, não conta isso para ninguém. Olha, vá, apresente seu sacerdote, mas não conta isso para ninguém. Mateus, que traz muito do judaísmo, tentando fazer aquele link aproximado com o judeu. Lucas, que traz o cumprimento para se cumprir o que fora dito. Cada um tem uma perspectiva, mas pelo menos eles estão alinhados, Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos. João é o teólogo. João é o fora da caixinha, né? João está preocupado com o seu tempo, está preocupado olhando para a sua sociedade, a sua sociedade preocupada com os filósofos nas pratas, os epicureus, os estoicos. Eles falam, eles ganham as pessoas, eles convencem as pessoas com seus argumentos, e eles ficam falando do arquê, qual é o princípio, o arquê disso, o arquê daquilo, como as coisas começaram, como as coisas iniciaram, porque começaram com fogo, tudo era fogo, aí os homens vão para a praça e falam, tudo começou com água, aí tudo começou com o ar, tudo começou com o vento, tudo começou com a terra, e aí ele chega, tudo começou com o verbo, e ele responde à sua sociedade, à sua comunidade. Você vai falar dos evangelhos, mas vinham as cartas também, precisavam ser escritas, a comunicação entre as igrejas, não era nenhuma pandemia, mas era difícil de chegar até as igrejas, então eles escreviam e mandavam, né?
online, a cavalo algumas vezes, e mandavam as mensagens. As igrejas mandavam suas preocupações através de pessoas que visitavam os apóstolos. No caso do apóstolo Paulo, ia na prisão, chegava lá até, nossa, lá em Corinto está um rolo, Paulo, você não faz ideia. E aí, mas Paulo, o que está acontecendo em Corinto? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, vou escrever para eles. Então escrevia, doutrinava, ensinava a doutrina e enviava. E aí sim, as cartas também foram escritas. Escrevia para ajudar Tito, escrevia para falar com Timóteo. Aí Tiago também escreve a sua carta, e aí a gente tem Pedro também escrevendo cartas. João tem a sua experiência em Patmos, escreve o Apocalipse, que também é uma carta às igrejas. Então você tem todos esses textos, e além desses, muitos apócrifos. Eles são colecionados, eles são registrados em boletins, eles são registrados em cartas enviadas, eles aparecem em rodapé de textos, eles aparecem em todas as histórias. É muita informação, são muitas testemunhas escritas, que são colecionadas, que são organizadas para a gente poder montar o Novo Testamento. São muito mais evidências, pelo menos 100 vezes mais de evidências históricas da existência de Jesus Cristo do que existe a respeito de Platão. Isso tudo é texto bíblico, mas que a igreja, durante um tempo, escondeu. É muito complicado para as pessoas terem acesso. Vamos nós ler, entender, e a gente passa o nosso conhecimento para a igreja. E foi esse o princípio que a igreja teve. Para ela controlar a informação, essa era a ideia de fazer um regimento. Nós interpretamos o texto bíblico são para os doutos. E a igreja, ela não tem condição de compreender. Então, eles diziam, nós entendemos, traduzimos isso numa linguagem simples, acadêmica, né, e traduzimos para a igreja. Aí falava em latim, né? Não faz muito sentido, né? Mas, ao longo de muitos anos, essa escritura, esses textos, eles foram perseguidos, foram caçados, foram queimados, foram esquecidos, foram escondidos, foram guardados, preservados, e Deus quis, na sua santa misericórdia, que até hoje eles existissem em todos os formatos e padrões possíveis. Segundo Eusébio, Teófilo era uma pessoa rica, importante, um romano, que patrocinava a publicação dos escritos do Novo Testamento de Lucas, por isso que Lucas encaminhava seus textos a Teófilo. Teófilo, que tinha condições financeiras, botava a gente para provavelmente copiá-las, né, em material, que sempre era um material que desgastava facilmente, o período era assim, as coisas eram escritas em material orgânico, então o material ele se desgastava com muita facilidade, mas era o que tinha para o tempo, e assim os textos de Lucas foram espalhados para todo lugar. Vamos lembrar que Lucas exerce, então, cuidadosa investigação, ele utiliza fontes fidedignas, a sua intenção é didática, talvez seja o evangelho mais pedagógico que existe, porque, embora Lucas jamais tivesse feito a ideia de que um dia existiria alguém chamado Paulo Freire, por exemplo, muito do que Paulo Freire tentou aplicar na sua pedagogia, Lucas já fazia no primeiro século. A situação, problema, Lucas, ele mostra no seu evangelho, muitas vezes questões, e logo no bloco seguinte, ele mostra a ação daquele fato feito. Por exemplo, ele fala das parábolas da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, e logo depois ele apresenta Zaqueu, perdido, encontrando o Salvador. Ele mostra a teoria, mostra o problema na teoria e mostra a resolução na prática. 50 anos depois de Cristo. E aí depois Paulo Freire acha que isso é novidade. Não é. O evangelho já fazia, já mostrava como era, já fazia isso na sua época. Tá? Bom, e por fim, o testemunho que a Bíblia dá de si mesmo.
A própria Bíblia, ela é testemunha dos seus fatos. Historicamente falando, os relatos bíblicos eles são muito recentes dos dados registrados, o que significa que, se você tem um fato histórico acontecendo, se esse fato histórico está sendo mudado nos seus registros, a própria sociedade do fato histórico desmente o fato errado. Não faz sentido. Por exemplo, vamos inventar um profeta. Tá, a gente resolveu inventar um profeta. Aí a gente diz que esse profeta ressuscitou uma pessoa. Aí, então a gente pega e escreve. O tal profeta ressuscitou uma pessoa. E aí a gente começa a distribuir esses textos. Alguém vai dizer, amigão, fulano não ressuscitou, eu conhecia ele ficou mortinho da Silva, eu fui no velório dele, isso está escrito aí, é mentira, é fake news, tira do ar, cancela, queima esse negócio, está errado isso. Ou seja, dados narrados com imprecisão costumam ser narrados posterior à morte das testemunhas. É o único jeito de você manipular a história. Ou seja, para o Evangelho não ser verdade, ele teria que ter sido registrado 150 anos depois de Cristo. Mas ele começou a ser registrado, Marcos, no caso, 50 anos depois de Cristo. Ou seja, tinha 20 anos que Jesus tinha subido aos céus, Marcos já fazia os seus primeiros registros. 60 anos depois, a gente já tem Tessalonicenses, 75 anos depois, a gente já tem cartas de João. É muito recente dos fatos acontecidos. Historicamente, você não cria um evento histórico dessa magnitude tão próximo dos fatos acontecidos. Teria que ter sido muito depois. Ou seja, a evidência é muito forte. E os registros históricos que nós temos de todas elas, maior ainda. Bom, isso tudo para a gente falar só do texto que nós lemos, do cuidado de Lucas e dos textos que existem. No período de Martinho Lutero, esses textos estavam praticamente esquecidos, porque a igreja só passava o conteúdo traduzido por sua própria pessoa. Aí a gente passa por uma experiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, registrado em Marcos 10, diz que saiu dali onde ele estava, quando ele estava conversando, falando sobre pecado, no capítulo 9, no capítulo 10, então, ele vai para uma outra região da Judéia e para outro lado do Jordão, atravessa o Jordão, e novamente a multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele estava ali ensinando a multidão. No versículo 2 do capítulo 10, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar de sua mulher? Não vim falar de divórcio, mas presta atenção no movimento que Jesus faz. O que Moisés lhes ordenou? Perguntou eles. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse a sua mulher embora. Então Jesus responde, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, versículo 6, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Os fariseus chegam para Jesus, esquece a questão do divórcio, presta atenção no movimento. Os fariseus chegam para Jesus com uma questão, tem um caso para você. Existe uma tradição. O que você me diz disso, Jesus? Jesus, em vez de responder aos fariseus com a tradição, ele se volta para a Escritura. No princípio é assim. O que Lutero faz em 1517 é exatamente isso. As pessoas tinham uma tradição, tinham costumes, tinham herança histórica do seu movimento religioso, com os quais eles estavam acostumados. E então, Martinho Lutero volta para as Escrituras e diz para a sua igreja, no princípio, não era assim.
e volta às Escrituras. Só as Escrituras eram um caminho que debatia com todo o movimento religioso e todos os costumes e todas as ordens da igreja para com a sociedade, que dizia a respeito da sua conduta, do seu comportamento social, de todo o seu relacionamento, e era apenas a igreja que dizia como tudo isso acontecia. Martinho Lutero faz um caminho de volta às Escrituras Sagradas para perguntar a ela, como é? Como é a misericórdia nas Escrituras? Porque segundo a igreja, a misericórdia é assim, assim, assado. Como as Escrituras diz? Como é o meu comportamento social, segundo as Escrituras? Segundo a igreja, é dessa forma. Como é o meu relacionamento com essa palavra, segundo a própria palavra? Porque a igreja diz que nós não devemos ter contato com os escritos. Mas a própria palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. E por fim, talvez a última questão e a mais importante de todas, por isso que eu deixei por último, é que a igreja, como ela controlava, a igreja medieval, como ela controlava o contato que os homens tinham, as pessoas tinham com a palavra de Deus através das suas próprias conclusões, ela também controlava algo que era completamente definitivo na vida de todo camponês, de todo homem, de toda mulher, de toda criança do seu tempo. Ela controlava a soteriologia, controlava a salvação. Como a igreja não tinha contato com a palavra, ela recebia o que vinha da igreja medieval. E dentre essas questões vinha a salvação. Como que é a salvação? Como eu me salvo desse mundo perverso, desse mundo que jaz no maligno? Um dia um padre falou isso, então deve estar nas Escrituras. E a igreja dizia, você faz isso através de penitência, óbvio. É preciso pagar de alguma maneira. Você está em débito com Deus e a gente precisa de um jeito de você pagar isso. Você pode pagar isso através das obras, através das penitências, através de atos valorosos para com a igreja. Mas será que eu consigo, eu dou conta? A maioria não dá, viu? Mas como é que eu sei se eu consegui ou não? Existe um jeito. Dizia a igreja medieval, que os santos homens, os mártires e os santos apóstolos, eles tinham tanto crédito, eles tinham tanta moral com Deus, que sobrou. E a gente pode fazer um pix dessa bondade toda desses homens e mulheres do passado e acreditar na sua conta do céu. Pô, legal. Os méritos valorosos dos santos homens pode ser passado para você, espiritualmente passado. Legal, que bom. Então tá ótimo, vamos fazer assim. Não, calma. A igreja precisa escrever um certificadinho, um salvo-conduto. E se você pagar a bagatela de 2, 3 florins de prata, a gente assina o certificado. O próprio Papa assina, autorizando o Pix das bondades de Mateus, Marcos, São Pedro, de São Judas, o Tadeu, porque o Iscariotes não tem muita moral. E aí você se salva. A Reforma Protestante entende que o conhecimento bíblico orienta a sua igreja na sua conduta moral, no seu relacionamento entre homens, entre mulheres, entre seres humanos, ajuda a gente no conhecimento do próprio Deus. Ou seja, o conhecimento bíblico ela é específico e especial e suficiente para que o homem, na leitura simples da Escritura, seja capaz de compreender todos os aspectos salvíficos para o homem.
E com isso, sola a Escritura, e somente através da Escritura Sagrada, apenas através da leitura da Escritura Sagrada, é suficiente para que o homem conheça a Cristo, sem a dependência, sem a interrupção de qualquer outro, de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra entidade. Apenas a Escritura Sagrada. E apenas o que está nela nos interessa. Dizia Valdir Carvalho Luz, um doutor da Igreja Presbiteriana do Brasil, tradutor das institutas da religião cristã, do francês e do latim para o português, nas décadas de 70, 80, não me lembro agora ao certo quando, mas é um texto muito clássico no português, que foi, inclusive, não foi nem mesmo uma igreja, nem uma autoridade eclesiástica que pediu para que Valdir Carvalho Luz fizesse isso, foi a Unesp. Se você pegar as institutas clássicas da religião cristã, em português, você vai encontrar o nome do Dr. Valdir Carvalho Luz, e embaixo você vai encontrar lá o símbolo da Unesp. Foi ela que ele solicitou, era um momento histórico em que o Brasil reconhecia os eventos da Reforma Protestante, e ele foi convidado para fazer essa tradução. Ele faz esse trabalho magnífico, um trabalho assim esplendoroso, e ele dizia, o Dr. Valdir dizia que quando as Escrituras falam, eu falo à igreja. Quando as Escrituras se calam, eu me calo diante da igreja. Somente a Escritura e nada mais. Quando um pastor vai ao púlpito, ele fala somente a Escritura Sagrada. Ele prega apenas a Escritura Sagrada. Se ele tem uma boa ideia, guarda para ele. Boas ideias, o inferno está cheio também. Nós pregamos somente a Escritura. Todo pastor reformado parte desse princípio. Quando as Escrituras falam, eu falo. Quando ela se cala, eu calo. Assim, nada mais do que apenas as Escrituras Sagradas é a nossa busca quando nós estamos diante de uma igreja. Porque ela é suficiente, porque ela é importante, porque ela é original, porque ela tem todo o princípio construtivo do próprio Deus através da inspiração do Espírito Santo. A história prova isso, mas ela testemunha dela mesma. E isso é suficiente para a gente. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu tinha muito mais para falar, mas agora que eu vi que já é 9 horas já, eu esqueci do horário. Desculpa, Robert. Achei que eu estava dando aula de história e eu me delonguei um pouquinho em alguns assuntos aqui. Podemos fazer uma oração? Oi? Voltar, então. Ora e dá a bênção. Tá bom. Só a bênção apostólica já dava uma aula de história boa, né? Que já é um momento muito especial da igreja. Vamos orar, então. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos do contato com as Tuas Escrituras Sagradas. Ela foi preservada, ela foi guardada. Apesar de perseguida, queimada, destruída, de tantas formas, ela ainda existe e acessível a todos nós. Acessível em várias línguas, acessível em suas línguas originais, acessível em forma material, em papel, digital, até mesmo em áudio, Pai. Podemos explorá-la de várias formas possíveis. Como é bom, Pai. Que privilégio a nossa geração tem, Pai. Que a gente possa aproveitar dessa facilidade que temos e não ignorar e não rejeitar esses escritos sagrados tão importantes para nossas vidas, Pai. Abençoa a igreja, Pai, a Tua igreja cristã no Brasil. Abençoa, Pai querido, o momento histórico que vivemos. Abençoa o nosso país, que daqui a algumas semanas vai tomar uma decisão importante a respeito do que virá, Pai, politicamente, tanto no Estado quanto na nação. Abençoa essa igreja local, a vida do pastor Robert, de todo o seu conselho, seus diáconos, seus líderes, professores aqui, Pai.
e que a Tua palavra continue sendo a nossa única regra de fé e prática, o único acesso que nós podemos ter como investigação, Pai, a respeito do Senhor e a respeito daquilo que o Senhor fez através da Tua igreja, para a Tua igreja, escolhendo-a, salvando-a, sacrificando por ela, amando-a, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, Pai. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do nosso Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, estejam sobre todos nós, povo da igreja, povo de Deus, aqui neste local, espalhado por toda a face da terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Pode assentar ou cumprimentar os irmãos, como quiser. Nossa, eu fugi todo.